Olá, meus irmãos e amigos, graças a Deus, mais um culto ao longo de 2 anos e meio, desde o início da pandemia em 2020, precisamente 22 de março, que temos seguido com esses cultos virtuais. Não são cultos online, não são transmissões ao vivo. Mesmo assim, nós temos a certeza do alcance da palavra de Deus em muitos lares, em muitas vidas, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Mas a palavra, como diz a Bíblia em Atos 28, no seu último versículo de Atos 28, a Bíblia é comunicada sem impedimento algum. Nem a pandemia fez as igrejas pararem de comunicar a palavra do Senhor. E hoje não é diferente. Nesse domingo, terceiro domingo do mês de maio, mês da família, mês das noivas, mês de muita atenção à vida familiar. Não quer dizer que em outros períodos nós não tenhamos a preocupação, mas é claro que há esse olhar especial no mês de maio. E como nós temos feito, estamos iniciando, ou melhor, estamos quase que na metade da campanha de 40 dias de oração pelas famílias. Hoje, dia 15 de maio, estamos faltando aí alguns dias para que no dia 31 a gente conclua esse período de 40 dias. Quando começou, alguns diziam, 40 dias é muito tempo. Pois é, agora faltam alguns dias, precisamente 16 dias, para a gente concluir esse tempo de oração, esse tempo de atenção à família, não só a família batista, não só a família evangélica, mas a todas as famílias, porque todas as famílias precisam do cuidado de Deus. E hoje, nesse tempo tão acelerado, nesse tempo tão conectado, nesse tempo tão tecnológico, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos então orar nesse momento. E para interceder, eu quero aqui lembrar do que a Bíblia diz no Salmo 127, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso quer dizer que todo trabalho, embora seja feito com muita dedicação, com muito empenho, com muito comprometimento, será inócuo, será ineficaz se Deus não estiver agindo. Por isso nós vamos orar para que o seu labor, o seu trabalho, a sua luta diária para a provisão e sustento da família, a sua dedicação na criação dos filhos, o seu envolvimento na continuidade da vida em família, que tudo isso possa dar bons resultados como consequência do agir de Deus na sua vida e em sua casa. Vamos então orar. Eu quero convidá-la a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado sobre todos nós e oramos para que o Senhor venha agir na mente e no coração de todas as pessoas, porque todos necessitamos do Senhor. Que, ó Deus, a tua palavra, sem impedimento algum, alcance mentes e corações e chegue, ó Deus, a transformação da vida no lar, na família, nas relações interpessoais. Guarda-nos, ó Deus, abençoa as igrejas que de modo fervoroso, de modo comprometido, têm anunciado a tua palavra na adoração ao Senhor, na proclamação do Evangelho de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus, e aí você está vendo o tema da nossa mensagem, Nova Vida pelo Poder de Jesus. Atos capítulo 9, a partir do verso 32 a 43, e nós queremos que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Outra coisa importante que eu quero dizer para você, que você que é membro da PIB da Barra em Duque Caxias, mantenha a sua fidelidade a Deus, entregando o dízimo e ofertando com liberalidade para a conta Banco Itaú, agência 9165
conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, celular 981387509. Entregue o dízimo, contribua. Nós aqui estamos nos aproximando. No dia 29, nós vamos comemorar os 3 anos da nossa congregação e queremos que você participe, que você esteja envolvido. Só quero fazer uma correção aí da leitura bíblica, Atos capítulo 9, do verso 38 a 46, a 43. Então, que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. E eu quero então lembrar você, contribua, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Nós precisamos de atenção à nossa reforma aqui do templo, do nosso espaço de culto, para que no dia 29 a gente comemore os 3 anos da congregação com muita alegria no Senhor. E então agora vamos ter uma participação musical e logo em seguida a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim
Muito bem, então vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 9, do verso 36 a 43. Agora o texto correto na sua explanação, Atos capítulo 9, de 36 a 43. Diz assim a palavra de Deus. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou muito doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore e envie até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Bom, essa leitura é extraordinária, como todos os textos da Palavra de Deus. Mas aqui, em particular, chama atenção para o assunto aqui narrado. Uma mulher muito conhecida, famosa pelas suas obras, pelo seu trabalho. Esta mulher adoece e morre. E a morte dela comove aqueles que a conheciam, e essas pessoas, principalmente as mulheres que a conheciam, resolvem intervir no chamamento a Pedro para que Pedro pudesse fazer algo. E é sobre isso que quero falar com você nesta ocasião. A vida nova pelo poder do Senhor Jesus. Vida nova pelo poder de Jesus. Quando nós aqui pensamos nessa vida nova, essa expressão tem vários significados. Alguém que passa por um processo de transformação, alguém que passou por uma mudança radical de vida, alguém que passa a viver de uma forma totalmente diferente da anterior, daquela experiência marcante. Mas também, pelo próprio texto aqui indicado, é alguém que recebe uma nova chance, é alguém que, estando morto por uma situação grave, recebe do Senhor Jesus a oportunidade, a bênção, a alegria de um novo viver. É alguém que volta à vida, alguém que estava morto, passa a viver novamente, e isso é como evidência, como testemunho do poder de Jesus. E é isso que eu quero falar com você nesta ocasião, vida nova pelo poder de Jesus. A pessoa em destaque aqui, que é a referência ou a narrativa sobre ela, uma mulher chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Esta mulher passou por uma experiência muito difícil. E através dessa experiência que o texto narra, quero falar para você que Jesus tem poder para dar vida nova, para dar um novo começo, para dar uma nova vida a quem passou pela experiência da morte, e aqui no sentido literal, como também podemos aqui dizer no sentido figurado, no sentido simbólico e espiritual de alguém que está morto para Deus. Uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção para você, de acordo com a narrativa, é que esta vida nova pelo poder de Jesus implica em entendermos de que a morte é comum a todas as pessoas. A morte física é uma realidade comum a todas as pessoas. Ou seja, se Cristo não vier antes de todos que estão vivos, um dia todos os que estão vivos irão morrer.
esta é uma dura realidade. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem só tem uma vida de uma única vez, a vida biológica, a vida sobre a face da terra. E o homem só vai morrer uma vez fisicamente. E depois que ele morre fisicamente, ele entra em juízo diante de Deus, cuja vida deste homem será julgada pelo Senhor pela sua credulidade ou por sua incredulidade. Se creu em Jesus ou não, o ser humano será julgado. Então a Bíblia fala da morte como algo comum. E esta mulher, a Bíblia diz sobre ela, Tabita ou Dorcas, esta mulher era alguém que não poderia, ou em tese, não precisaria passar pelo que ela passou. A Bíblia diz que essa mulher, primeiramente, era discípula de Jesus. Ela era uma seguidora de Jesus, uma mulher que havia professado a sua fé no Senhor. Essa mulher que, em algum momento da sua vida, ela abriu a sua boca para confessar Cristo como Senhor. Em seu coração, ela creu que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Sem dúvida alguma, essa mulher era uma mulher transformada pelo poder de Jesus. Daí essa referência dela ser chamada de discípula de Jesus. Ninguém é chamado de discípulo de Jesus se não pertencer a Jesus. É óbvio, discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus, não é só aquele que fala sobre Jesus, ou que canta canções sobre Jesus, ou que tem uma Bíblia em casa que é a palavra de Deus. É aquele que professa, que declara a sua fé. Não adianta você ter nome no rol de membros de uma igreja e não ser discípulo verdadeiro de Jesus. Não adianta você falar, meu pai é pastor, minha mãe é líder, ou meus pais eram de igreja, ou eu nasci no lar evangélico, se de fato você não se converteu. Não adianta você falar, meu avô, minha avó foram membros fundadores dessa igreja. Se você não for discípulo de Jesus, você não é salvo, meu amigo. Minha amiga, você não tem salvação a não ser pela fé em Jesus. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo se tornou o Senhor dessa mulher porque ela era discípula dele. Outra coisa interessante que a Bíblia fala, essa mulher era dedicada na prática de boas obras. É isso mesmo. A Bíblia diz no verso 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que primeiro se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Essa mulher tinha uma empatia para com as pessoas mais necessitadas. Ela era discípula de Jesus, ela praticava boas obras e dava esmolas. Isto é, essa mulher tinha qualidades que a destacavam na sociedade de sua época. A Bíblia diz que em Jope, veja só, a cidade de Jope conhecia Tabita como serva do Senhor, como mulher de Deus, como uma cristã. Em sua cidade, onde você mora, as pessoas conhecem você como homem de Deus, como mulher de Deus, como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus. As pessoas do seu bairro, da sua cidade, podem falar que você é um crente realmente, uma crente verdadeira? Pois é, Tabita era essa mulher cujo testemunho era destacado na cidade. Mas diz a Bíblia, naqueles dias ela ficou doente e morreu. Como assim? Uma mulher crente, que praticava boas obras, que dava esmolas, que tinha um testemunho, ela adoeceu e pela doença morreu. Ela não morreu de acidente, ela não morreu de uma situação trágica no sentido de uma intempérie. Não. A doença que ela teve se agravou a ponto de fazê-la morrer. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus não tem seus privilegiados. Todos passamos por dificuldades. É claro que talvez alguém possa assim pensar, poxa, se todo mundo morre, quem faz o bem, quem não faz o bem, quem teme a Deus, quem não teme a Deus, quem é discípulo de Jesus, quem não é discípulo de Jesus,
quem não faz o bem, quem faz o bem, então eu não vou me preocupar em fazer o que é certo. Há uma diferença. Quem vive para Deus, morre para Deus. Mas quem vive para o mundo, morre por causa deste mundo. Essa é a diferença. Paulo disse lá em Romanos capítulo 14, se vivemos, vivemos para Deus, se morremos, morremos para Deus. Portanto, que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Essa é a diferença. Esta mulher ficou doente e morreu. Isso prova, meus irmãos e amigos, que todos nós realmente somos sujeitos e vamos passar por dificuldades que nós não entendemos. A morte é comum a todas as pessoas. A Covid-19 já tem dito aí, através de óbitos e números, de que a doença não faz distinção de ninguém. Cantores evangélicos morreram por causa da Covid, cantores não evangélicos também. Empresários tementes a Deus morreram e empresários não tementes morreram também. Pastores, líderes de igreja morreram e quem não era líder de igreja também morreu. Pessoas da área da saúde pegaram o Covid e morreram. Crentes ou não crentes, a diferença está como vive a pessoa. Então pense bem na sua vida, entregue a sua vida a Jesus, declare a sua vida no Senhor, confesse a Cristo como Senhor, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, que Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos e faz a chuva cair sobre maus e bons. Mas Deus não se confunde, Ele sabe quem crê nele, Ele sabe quem não crê nele. Jesus conhece o coração do homem no seu mais profundo, no mais íntimo do seu ser, e Ele sabe se você crê nele ou não. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um jovem de Deus, uma jovem de Deus, seja uma adolescente de Deus, um adolescente de Deus, seja um menino de Deus, uma menina de Deus, mas seja de Deus. Isso que importa. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é o amor de Deus não nos impede de sofrer. Essa é outra verdade. A morte é comum a todas as pessoas e o amor de Deus não nos impede de sofrer. Novamente aqui no verso 37 de Atos capítulo 9 diz assim, naqueles dias, falando ainda de Dorcas ou Tabita, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Como assim uma mulher tão destacada na sociedade, não por seus maus feitos, mas pelos seus bem ou bons feitos, não por uma vida errada, mas uma vida correta? Esta mulher adoeceu e morreu. A Bíblia fala sobre Jó no capítulo 1 e no capítulo 2. Jó era um homem acima de qualquer suspeita. A Bíblia diz que, além de ser o mais rico no Oriente, hoje o Elon Musk, que é o presidente da Tesla e de outras empresas, é considerado o homem mais rico do mundo. A cifra bilionária de toda a sua renda e de seu recurso financeiro é algo que a pessoa mais simples do mundo não tem nem ideia de quantos zeros são. É o homem mais rico do mundo. Escutem só, de todos os continentes, de todos os países, ele é o homem com maior volume de dinheiro, o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, que é uma instituição que faz esse levantamento anual. Pois é, Jó era o homem mais rico do Oriente, de uma região específica do planeta, enquanto que Elon Musk é do mundo. Só que tem uma diferença. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que era um homem íntegro em suas atitudes. Um homem que, embora tivesse muito dinheiro, era totalmente dependente de Deus. Só que ele perdeu a empresa, num único dia, perdeu a empresa, todos os seus empregados de todos os setores, a maioria deles, só escapando um de cada setor, todos morreram. Seus 10 filhos, de uma vez só,
morreram. Todos os seus bens materiais, posses, tudo foi destruído ou levado. Pois é, a Bíblia diz que esse homem, quando perdeu tudo, continuou confiando em Deus. Ele adoeceu, além das perdas materiais e familiares, ele também adoeceu a ponto de ser até rejeitado pela própria esposa. Às vezes nós não entendemos o modo de Deus agir. É como se alguém dissesse, isso não é justo, isso não é possível. Como é que alguém tão temente a Deus, que tanto busca a Deus, pode passar por situação como essa e até mesmo morrer? Durante o auge da pandemia, as pessoas iam publicando nas redes sociais e a TV anunciando a morte, e muitas vezes as pessoas até debochavam e faziam chacota dos servos, das servas de Deus que padeciam por causa da Covid, e quando morriam, as pessoas diziam, as pessoas incrédulas, ué, e não temia Deus? Ué, e não louvava a Deus? Ué, e não era tão dedicado a Deus e morreu por causa da Covid? Por que Deus não impediu? Aqui está falando de Dorcas. Dorcas era uma mulher, discípula de Jesus, que praticava boas obras, que dava esmolas, mas adoeceu e morreu. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não nos isenta de passar por dificuldades. O amor de Deus não nos impede de sofrer. Jesus diz lá em João 16:33, tenho dito isso para que em mim vocês possam confiar. No mundo vocês irão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse texto sobre vida nova, pelo poder de Jesus, nós podemos ter a certeza, pela palavra, de que o amor de Deus não nos protege ou não nos impede de sofrer. Pode ser que você esteja sofrendo aí na sua casa pela falta do trabalho, pela escassez dos recursos, pela carestia dos produtos sem poder comprar, com dificuldades na manutenção da sua família, e talvez alguns perguntam, ué, você não é crente? Como é que Deus permite que você passe? O importante, meu querido, não é passar pela dificuldade, é como enfrentar a dificuldade. Como dizia o cantor Lázaro, que faleceu pela Covid, ele tinha uma canção que dizia, vou passando pela prova dando glórias a Deus. Vou passando pela prova dando glórias para Deus. E ele tinha uma outra frase em uma de suas canções, o deserto é a escola do Senhor. É na dificuldade, na escassez que nós aprendemos a confiar no Senhor. Tabita, apesar do seu testemunho de fé, apesar de sua vida tão extraordinária de fé no Senhor, ela adoeceu e morreu. Mas a coisa maravilhosa que eu vejo aqui é vida nova pelo poder de Jesus. A esperança da vida vem em meio à morte. A esperança da vida vem em meio à morte. A Bíblia diz que quando Dorcas ou Tabita morreu, há uma coisa muito estranha que eu quero aqui ler no verso 38, diz assim, Lida, onde estava o apóstolo Pedro, Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer, não se demore em vir até nós. Aqui que eu acho estranho, porque se você acompanhou a leitura, a Bíblia no verso 36 faz uma breve biografia de Tabita ou Dorcas. No verso 37 fala da morte dela e de como as irmãs piedosas preparam o corpo dela para o funeral, mas mantém o corpo dela no andar superior ou num quarto do andar superior, e então alguns discípulos mandam chamar Pedro. É isso que eu acho estranho, porque enquanto a pessoa está doente, há esperança, não é verdade? Enquanto há vida, há esperança. A Bíblia fala, por exemplo, da filha de Jairo que estava doente.
E então, enquanto a filha estava doente, Jairo mesmo se expôs, foi até a beira da praia, daquele mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e ele vai lá chamar Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está muito doente, vá até lá, impõe as mãos e para que ela seja curada. Por exemplo, a Bíblia diz que enquanto Lázaro estava doente, as suas duas irmãs, Marta e Maria, enviam uma mensagem até Jesus: olha, teu amigo Lázaro está doente, por favor, venha. E Jesus demora 2 dias. Mas por que tanto Jairo quanto as irmãs de Lázaro chamam por Jesus, buscam o Senhor? Porque tanto a filha de Jairo quanto o irmão de Marta e Maria estavam vivos. E eles, então, seus parentes, no caso, o pai daquela criança de 12 anos, como as irmãs de Lázaro, com um fio de esperança, esperavam que Jesus pudesse intervir e não deixar a morte chegar. Aqui não, a morte já estava feita, ou já estava pronta. A prova disso é que, uma vez a pessoa morrendo, nada mais pode ser feito. Quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, acompanhado por Jairo e por discípulos, os amigos de Jairo dizem assim para ele: olha, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Morreu, já não pode mais ser feito. O que isso fala? Não tenha medo, apenas creia. Quando Jesus chega ali na porta, ou na entrada da cidade de Betânia, Marta chega até ele: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas agora já são 4 dias que ele morreu e está cheirando mal o corpo. Agora aqui é Tabita, ou Dorcas, que está morta. Mas estranhamente, os discípulos de Jesus, na cidade de Jope, chamam Pedro para ir até lá. E por quê? Por que eles querem que Pedro vá aonde está o corpo de Dorcas? Talvez, meus irmãos, o texto não diz isso, mas eu imagino o seguinte: Dorcas estava morta, mas eles criam que Cristo tem poder para dar nova vida, tem poder para dar um novo momento, uma nova chance, um novo começo para Tabita. Eu creio que é isso que Deus quer falar ao seu coração. Talvez para muitos, uma vez a morte tendo acontecido, nada mais pode ser feito. De fato, humanamente falando, quando a morte ocorre, não há mais perspectiva, não há mais esperança, não há mais possibilidade de reversão. Humanamente falando, sim. Mas para Jesus, tudo é possível. Tabita, ou Dorcas, estava morta, mas eles pedem para Pedro ir até lá. É como se dissesse: Pedro, venha até Jope. E talvez Pedro tivesse tomado conhecimento da razão daquele chamamento. Dorcas estava morta. Querem ver no verso 39? Pedro foi com eles, Atos 9, 39. Pedro foi com ele e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Isso quer dizer que quando Pedro chega em Jope, acompanhado de 2 dos discípulos, ele toma conhecimento da razão desse chamado para ir aonde estava o corpo de Dorcas. É assim, eu quero dizer para você que talvez as pessoas tenham decretado a morte sobre a sua vida, de que não há mais jeito, de que não há mais esperança, que não há mais solução, que nada mais pode ser feito por você ou em você. Talvez alguns tenham falado palavras de morte para o seu casamento, de que não tem mais jeito, de que não tem como haver reconciliação, que não pode haver recomeço, que não pode haver retomada da vida. Pode ser que alguns tenham falado palavras de morte sobre a sua família, que a sua família está destruída, que não pode mais ser reagrupada, reunida. Talvez alguns tenham falado de morte sobre os seus filhos,
ou sobre aquele filho ou filha especificamente falando, de que não há mais jeito, que não há mais solução, que não tem mais como mudar. Mas a Bíblia diz que para Jesus tudo é possível. Dorcas estava morta, mas aqueles homens e mulheres de Deus, sabendo de que Pedro estava em Lida e de que um milagre havia sido feito na vida de Enéas, que há 8 anos estava enfermo, paralítico, e Enéas é curado pelo poder de Jesus através de Pedro. Este homem, Enéas, diz a Bíblia que ele leva 2 cidades inteiras, Lida e Sarona, à conversão. Então, meus irmãos e amigos, vejam que coisa maravilhosa. Dorcas estava morta, mas eles acreditam no poder de Jesus para dar uma nova chance àquela mulher. Talvez alguma coisa você não vê mais como resposta ou como solução, mas há poder no nome de Jesus para dar a você uma nova esperança, para dar a você vida nova pelo poder do nome dele. Pois é isso que eu quero colocar para você. Vida nova pelo poder de Jesus. E é interessante observar que, e essa é o último destaque que eu faço, é que diante da morte, a vida nova surge para dar testemunho da fé no Senhor. Diante da morte, a vida nova surge para dar testemunho do poder do Senhor. Vejam só o que diz a Bíblia no verso 40. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E aí diz aqui no verso 41, tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E continua o verso 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. É interessante como a Bíblia faz assim um jogo de palavras na narrativa. Na verdade, não é só a descrição que traz esses detalhes. Por exemplo, a Bíblia diz que no verso 36, a Bíblia fala de quem era Tabita, ou Dorcas. Uma mulher temente a Deus, praticava boas obras, dava esmolas. Quando ela morreu, a Bíblia diz que chamaram Pedro. Pedro chegou até lá, no quarto do andar superior. As mulheres rodearam Pedro e apresentaram as obras que ela tinha feito. Vejam só, a Bíblia diz que as mulheres mostraram para Pedro os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito enquanto estava com elas. E aqui um detalhe interessante. As mulheres falaram bem de Dorcas, pelo que Dorcas havia feito enquanto viva estava. Não falaram bem depois de morta, mas falaram bem pela vida de Dorcas. O que Dorcas havia feito foi usado como testemunho. Elas mostraram as obras de Dorcas. E aí eu fico me perguntando, o que você tem feito para as pessoas poderem falar bem de você? Que testemunho você está deixando para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, nas redes sociais, na cidade, no país em que você vive? O que as pessoas poderão falar de você? E então diz a Bíblia que quando Dorcas recebe essa nova chance de vida, esse novo começo para ela, a mulher estava morta. Talvez faltariam algumas horas para que o seu corpo fosse sepultado, mas houve a intervenção de Jesus através do agir de Pedro. Pedro foi agente, foi meio de vida para que Deus agisse em Dorcas. Foi Pedro que foi até Jope, foi Pedro que entrou na casa, foi Pedro que foi até ao quarto
do andar superior, foi Pedro que se ajoelhou e clamou por Dorcas, para que Jesus desse a Dorcas uma nova chance de vida. Pois bem, foi Pedro que foi instrumento nas mãos de Jesus. Jesus poderia ter feito isso sem a intervenção de Pedro? Claro, Jesus é todo poderoso, mas ele agiu pela fé de Pedro. Jesus deu vida nova, é por isso que no verso 42 diz assim: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, muitos creram em Jesus, porque Jesus, somente Ele que tem poder para dar vida nova. Pedro foi o agente, o meio, mas a glória foi para Jesus. Todos reconheceram que foi Jesus que deu vida nova para Dorcas. Jesus está aqui hoje, aonde você está, nesse momento, e Ele tem poder para trazer vida nova para você, para a sua família, para o seu casamento, na sua relação com seus pais, com seus filhos, em toda a sua casa, porque para Ele tudo é possível. Vamos orar agora? Eu quero convidá-lo a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos, para que você clame por Jesus, para que Ele entre na sua casa, nesse mês da família, Ele entre no seu lar e traga vida nova para você e para a sua casa. Vamos orar? Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Eu abro a porta da minha vida para que o Senhor entre no meu coração e que mude o meu viver, que o Senhor entre na minha casa e mude a história da minha família, para que nesse mês de maio, ainda nesse dia de hoje, o Senhor faça as mudanças, não para apenas um período, mas por todo o viver meu e da minha família, para a glória do Senhor. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.